Olá, construtores de parques pré-históricos! Vamos construir a nossa primeira atração no Jurassic World Evolution 3. E vai ser um passeio de caiaque em uma caverna gigantesca com os dinossauros bioluminescentes do Dr. Who, o Parasaurolofo e o Anquilodoco. E não, eu não vou colocar o Stegoceratops aqui, até porque é uma caverna totalmente escura e eu não quero assustar os visitantes mostrando esta criatura horrenda. Antes da gente começar, eu vou só responder à dúvida de muitas pessoas. Os dinossauros carnívoros podem atacar o passeio de caiaque? Sim, eles podem, mas eu achei muito mal feito e eu vou explicar por quê. Primeiro, falando dos animais semi-aquáticos. Eles não podem atacar o caiaque enquanto o caiaque estiver no lago fundo. Então, mesmo eles sabendo nadar, não existe uma animação de ataque para quando o caiaque estiver no lago fundo. Todos os animais, semi-aquáticos ou não, podem atacar o caiaque quando ele está em água rasa. E a animação é a mesma do ataque aos outros veículos. Ele corre e dá uma cabeçada. Ele não mata a pessoa nem nada do tipo. Às vezes eles não atacam e só ameaçam. E a pessoa fica ali toda encolhida com medo. O que é mal feito é que mesmo quando os dinossauros atacam o caiaque, não acontece nada. O passeio continua funcionando, nem quebra. Nos outros passeios, quando o dinossauro ataca um carro, por exemplo, e o carro quebra, a gente pelo menos tem que consertar essa atração para ela voltar a funcionar de novo. Mas agora vamos para a construção. Eu quis fazer a entrada da construção em um estilo mais simples, porém clean. E apesar de ser dentro de uma montanha rochosa, eu não quis deixar as rochas expostas, pelo menos na entrada da atração. Então eu vou colocar paredes fazendo uma barreira de proteção. Uma coisa que eu percebi é que apenas essa luz brilha durante o dia. Todas as outras luzes só brilham durante a noite. Fora ela, tem uma outra, mas ela fica piscando. Sim, então a minha ideia é essa, é construir uma entrada não rústica, mas ao mesmo tempo simples e que realmente parece um bunker, só que mais arrumadinho. Eu pretendo futuramente fazer uma caverna no estilo rústica, que as paredes vão ser rochas mesmo. E a gente vai fazer isso na segunda parte desse parque aqui, quando eu for fazer uma caverna para os dimetrodontes. A minha ideia é que essa vai ser a primeira estação do caiaque e a segunda vai ser a entrada da caverna do Dimetrodonte. E lá sim, tudo vai ser bem mais rústico e com um aspecto mais assustador, sem utilizar luminária moderna, utilizar apenas tochas. A Frontier colocou essa opção que a gente pode escolher o tipo de interior que as janelas mostram. E isso é muito bom para quando a gente não for construir um interior de verdade. Aqui eu decidi colocar algumas decorações para o espaço não ficar tão vazio. Eu comecei a fazer um canteiro personalizado para colocar plantas e uma decoração com fósseis. Com tudo basicamente pronto, foi só fechar o nosso bunker e colocar as centenas de rochas que eu coloquei. Quando eu terminei, eu fiquei com uma sensação que estava faltando alguma coisa. Faz muito tempo que eu assisti o desenho, então eu não lembro muito bem. Então eu não lembrava se as paredes brilhavam naquela cena dos parassauros bioluminescentes. Então eu fui pesquisar e vi que sim. Então eu utilizei essas iluminações que tem esse contorno de pedra, diminuí bastante e coloquei em paredes e depois eu repliquei elas lá na caverna várias e várias e várias vezes. Até que finalmente eu terminei.
De longe, aquilo que parece ser apenas montanhas rochosas, na verdade esconde uma atração que ganha vida durante a noite. Eu disponibilizei essa atração no workshop e esse é o código para quem quiser baixar, mas tenha ciência que a quantidade de luzes que eu coloquei pode bugar o seu jogo, porque bugou o meu. Aê pessoal, agora sim, bora ver o resultado. Se você jogava o Evolution 2 e tá vendo esse pessoal sentado, você deve pensar que as pessoas sentam nos bancos, mas na verdade não. Cada banco tem duas versões, uma sem pessoas e outra com. Agora bora ver como ficou. As luzes estão meio bugadas, eu não sei porque tá assim. Quer dizer, eu acho que eu sei, é porque eu exagerei na quantidade de luzes lá atrás. Mas eu acho que vocês conseguem pelo menos imaginar como essa parte ficou massa, ó. Dá pra ver a caverna, dá pra ver os parasaurolofos. O certo era aqui ficar com toda essa iluminação, ó. Mas eu vou apagar pra pelo menos melhorar um pouquinho a experiência da gente. A nossa decoração com fósseis ficou assim, ó. Esse bug de longe parece que é uma censura. Essa saída de emergência, na verdade, é um bunker. E bora testar finalmente o Cretaceous Cruise. Olha que massa os parasaurolofos lá atrás. Aqui dentro o bug continua, só que fica menos perceptível porque é bem escuro, né, o lugar. Com certeza eu devo ter utilizado a música da bioluminescência como fundo musical e com certeza a girosfera jurássica vai aparecer para comentar isso. Enfim, pessoal, eu construí um habitat extra porque com certeza vocês perceberam que na entrada do caiaque eu coloquei um mural e aparecem duas espécies, o Parasaurolofo e o Velociraptor. E, segundo o Código de Defesa do Consumidor, qualquer informação, se for precisa o suficiente, vai obrigar o fornecedor a cumprir o que foi veiculado. É o princípio da vinculação da oferta. Então nós somos obrigados a exibir um Velociraptor aqui. E olha que massa essa skin do Velociraptor macho da versão Jurassic World.
Isso foi tudo, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. E para mais conteúdos de Jurassic World Evolution 3, fique ligado no canal. Um abração e até a próxima!